Animaliza Cast. Popularizando a ciência. Olá a todos, eu sou Gabriele Marisco, idealizadora do projeto Popularizando a Ciência e do Animaliza Cast. E eu sou Carol Pessoa, sou uma das fundadoras da ONG Arca e também sou integrante da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB. E hoje, o Animaliza Cast, a gente vai falar sobre uma aniversariante, né, Carol? Uma aniversariante que fez 1 ano de existência e a gente trouxe para falar dela, né, da Mia, porque ela pode ser um exemplo para todo o Brasil aí, né? Vocês estão acostumados, a gente está sempre trazendo um convidado, né? Hoje a convidada é ela, é a Mia. A Mia é uma inteligência artificial, ela ainda não chegou no ponto da Lu do Magalu, mas imagina aí, em algum momento ela poder estar presente, falando, apresentando os dados que ela mesma coletou. Quem sabe aí no futuro. Mas hoje, enquanto ela não fala, Gabi falou assim, não, acho que a pessoa para poder explicar um pouquinho melhor sobre a Mia é você, Carol, então eu tô aqui nesse papel de representar essa convidada. Isso, então vamos lá. Vamos contar pro pessoal quem é a Mia. Tá. E como que ela surgiu. Então, bora lá. A Mia nada mais é do que a nossa atendente que faz os atendimentos e as triagens iniciais pelo WhatsApp. Então, ela surgiu no ano passado, né? Ali em junho, meu São João do ano passado, foi idealizando a Mia. A ideia era que a gente pudesse dar mais fluidez aos atendimentos. Por quê? Se a gente recebe 10, 20 pessoas pedindo ajuda, ou então querendo adotar, ou então querendo saber sobre a ONG, a gente não tem voluntárias o suficiente para fazer esse atendimento e, às vezes, responder sempre as mesmas perguntas. Então, a gente viu na automação uma maneira da gente tirar esse gargalo. Então, a gente já tinha uma ideia, né, de quais eram as principais perguntas, as principais demandas. E aí, em cima disso, eu fui criando os fluxos nesse aplicativo, né, que você faz, para que as pessoas que chegassem até o WhatsApp, elas pudessem ser atendidas mais rápido. Então, não esperasse uma voluntária estar disponível para responder coisas que a gente já tinha aquela informação que poderia ser pré-cadastrada. Tá, então antes, né, as pessoas que queriam entrar em contato com a ONG ficavam conversando com números pessoais dos voluntários. Ou já existia um número da ONG? Não existia um WhatsApp, mas era tudo pelo Instagram e Facebook. Então, assim, eram esses meios de comunicação que tinham. E que com certeza sobrecarregava quem estava à frente dessas... Com certeza. Dessas redes, né? Uhum. Às vezes, mesmo que vocês tentem atender todas as pessoas, às vezes falta responder às vezes tem que retornar alguma coisa, e aí ficava para trás, né? E aí você conseguiu correr atrás de um aplicativo de inteligência artificial, e aí não só criar um WhatsApp, né? A gente tinha que criar um personagem, né? A ideia, né, assim, já que a gente tinha a Manuzinha, que é super talentosa e ela sabe fazer os desenhos bem lindos, eu acho que a ideia seria personalizar um pouco esse atendimento. Por quê? Quando a gente vai para uma central de um banco ou de alguma empresa, a gente sabe que é um robô atendendo a gente ali, né? A gente sabe que é um atendimento automatizado. Mas a gente tem na nossa característica mesmo, de personalidade da ONG, ser algo mais divertido, até mais brincalhão, até às vezes um pouco infantil. Então a gente quis trazer essa personagem para dar até um acolhimento mesmo para aquela pessoa que está sendo atendida. Olha, é a Mia, ela tem uma carinha, ela tem até um nome escolhido, pensando, né? A gente começou a usar a Mia ainda como Salve um Gatinho, então tinha ainda mais a ver. Ela tem as orelhinhas, só para explicar para quem não esteja vendo o YouTube ou então seja deficiente visual, né? A Mia, ela é uma bonequinha. Ela começou até com uma carinha mais de bebê, mas ela tem as cores rosa, rosa claro, marrom e azul, que são as cores da ONG. Então ela tem o cabelinho azul, ela tem umas orelhinhas de gatinho e ela é muito fofinha. E aí hoje, né, qualquer pessoa que quiser entrar em contato com a ONG ou com alguma pessoa da ONG, você sempre, inclusive eu, né? Quando eu preciso de uma coisa, vocês falam, vai lá e fala com a Mia. Né? Então, até eu tenho que mandar as mensagens pela Mia. Né? Então, hoje a pessoa vai lá pelo número do WhatsApp,
Isso. adiciona ela nos contatos, como qualquer outro contato que a gente quer salvar no celular. E aí a gente dá um oi lá para aquele número. E aí já vai vir um menu de informações. Se for o seu primeiro atendimento, na verdade a minha coleta seu nome, né? Que ela se apresenta, coleta seu nome, confirma o seu nome. Às vezes tem algumas pessoas um pouco apressadinhas que já mandam a mensagem toda e fica confirmado o nome errado, e a gente tem que consertar depois, mas acontece. E aí ela pega essa informação inicial, pergunta por que meio, né? Primeiro que conheceu a ONG, se foi outra pessoa, se foi rede social, se foi até através do gabinete do delegado. E aí, depois disso, aí vai para o menu. Aí esse menu de opções tem as opções mais comuns, que são as principais que eu considero, né? Quer adotar algum bichinho, precisa de ajuda para algum animal ou quer ajudar a ONG. Mas tem algumas outras opções, como quero notificar uma zoonose, quero participar do censo voluntário ou microchipar um animal. Tem também a opção de voluntário do Medvet Solidário, porque tem muitas pessoas que não têm interesse em integrar a ONG, só quer participar de uma ação pontual. Então, como a gente tem essas ações mensais do Medvet, também está lá no nosso menu inicial. Então, quando a Mia surgiu, né, ela fez um aninho agora, né? Então, assim, a gente até publicou nas redes sociais um aninho da Mia. Esse primeiro ano, a gente está aprendendo muito, né? E a gente quer melhorar a Mia. E aí, com essa intenção, com o intuito de utilizar a Mia, tanto para ser uma ferramenta, para facilitar o contato com a comunidade, e também para a gente entender o potencial dela, a gente submeteu um projeto, né, para o CNPq, que é um órgão de fomento do Brasil, de pesquisa. E aí a gente submeteu esse projeto foi aprovado, porque o objetivo é o quê? É mostrar, validar a Mia. Queremos validar a Mia, então a gente quer avaliar se ela pode ser uma ferramenta para subsidiar informações e a gente apresentar isso para programas públicos, para política, no sentido de produzir ações políticas, políticas públicas. Então, é para mostrar para os órgãos também, Ministério Público, promotorias de saúde, de meio ambiente, né, que a gente tem dados. Porque hoje, não só aqui em Vitória da Conquista, como em grande parte do Brasil, não existe canais, com exceções, claro, né, mas assim, não existem canais diretos da comunidade para solicitar essas demandas, né, junto às prefeituras. Então, a maioria das pessoas aqui, a gente pode falar da região né, centro-sul baiano, as pessoas não têm a quem recorrer. Você me lembrou uma coisa, assim, porque a Mia, essa necessidade de dar fluidez aos atendimentos existia desde muito tempo, mas o start para a Mia veio de uma reunião que a gente estava tendo com Leilinha e uma terceira pessoa, que a gente estava falando assim, sobre os meios de educar e conscientizar a população a respeito de certos temas, especialmente maus tratos, os canais de denúncia que existem. E a realidade se a gente produzisse um conteúdo e disponibilizasse na rede social, esse conteúdo ia atingir um público X que talvez não estivesse interessado naquela informação. Através da Mia, não, a gente atinge a pessoa que está interessado e buscando aquela informação. Então, se a pessoa está buscando o meio de realizar uma denúncia contra maus tratos, denúncia de maus tratos contra os animais, por exemplo, através da Mia, a gente inseriu todas as informações lá, o passo a passo, o tutorial, o que é necessário, e essa foi uma maneira que a gente conseguiu fazer para que os dados das delegacias sejam minimamente um pouquinho mais condizentes com a realidade. Porque o que se tinha, na verdade, é uma invisibilização do problema. A gente se acostumou tanto com esse contexto que a gente vê uma caixa de animais abandonados e a gente dissocia que aquilo é um crime. E mesmo não sabendo quem foi o culpado, em tese, quando se tem um crime, você tem que registrar uma ocorrência para que os órgãos investigativos façam o trabalho deles. Então, assim, eu acho que tudo é muito casadinho. Eu acho que a teia do universo é muito incrível. Porque um dos primeiros encontros que Gabi realizou foi com a Eveline Paludo, e ela levantou essa necessidade, essa bandeira assim, firme de que esses dados precisam ser registrados para que o Estado não vire e fale, mas não existe.
Sim. Né? Tudo se embasa a partir de alguma fonte. Então, assim, a Mia, ela tem esse efeito prático na nossa vida, mas ela tem uma função secundária, às vezes principal até. É uma função que ela tá ali para além dessa fluidez de atendimento, Sim. mas eu acho que essa função dela é ainda mais importante do que o atendimento em si. É uma coisa interessante, porque muitas pessoas querem fazer denúncias, querem fazer relatos de pessoas, de vizinhos, ou que viu uma situação de maus tratos. E existe uma grande dificuldade de fazer boletim de ocorrência, essas coisas que a gente falava, tem que fazer boletim de ocorrência. Mas como é que eu faço? Mas eu vou ter que ir lá. E o legal da Mia é que também tem os áudios, né, Carol? Então, isso. Carol, ela fez vários áudios com a voz dela. Então, além do texto explicando, também tem os áudios falando, você vai entrar em tal página e chega lá o link da página. Então, hoje a gente pode fazer facilmente, qualquer pessoa que conversar com a Mia, ela consegue fazer um boletim de ocorrência online se ela não quiser ir fazendo presencial, que embora também pode fazer o registro, né? Sim. De boletim de ocorrência. Mas a gente começou a observar o que na cidade? Uma resistência, né? Uma dificuldade para fazer o registro presencialmente. Então, a gente ter a opção de fazer um boletim de ocorrência online é super fácil, né? Eu posso fazer esse relato porque eu já fiz alguns, né, de forma online. E eu sigo lá a Mia me explica direitinho, toda vez que eu esqueço, a Mia vai lá e me explica direitinho como é que eu faço o boletim de ocorrência. E isso é importante porque eu mesmo, os que eu fiz foram principalmente de abandono de animais, né? Então, pra gente contabilizar isso, pra gente provar que é recorrente e que isso precisa ser quantificado, né? Para não ser, um ali, outro cá. Não, a gente está quantificando isso agora. E aí, Carol, você trouxe alguns dados, né? Trouxe. Que eu queria que você falasse, né? de forma geral, claro, por conta do nosso tempo, mas que você mostrasse alguns dados que a gente já tem e que a gente vai também, a gente já vai começar a fazer desse primeiro ano, a gente já vai fazer um relatório para apresentar, a gente também quer fazer um artigo já desse primeiro ano, mas eu queria que você falasse um pouquinho, adiantasse, né, para quem está escutando a gente, quais são os dados que a gente já tem disponíveis dos contatos das pessoas que entram em contato com a Mia. Pronto. Tem muito dado. Na verdade, assim, a realidade é que é muita informação para poder ser destrinchada e esses dados ainda precisam de um tratamento um pouco mais profundo para que a gente possa interpretá-los, né? No geral, eu trouxe dados que envolvem os protocolos gerados, os pedidos de ajuda, interessados em adotar, notificação de zoonose, pessoas que ofereceram ajuda, a quantidade de pessoas que entraram em contato, né, de contatos do WhatsApp. E aí, a partir daí, a gente pode ir discutindo mais um pouquinho e falando. O que acontece? Em relação aos protocolos gerados, o que é o protocolo gerado? Toda vez que o atendimento passa da fase do bom dia, boa tarde, boa noite, o nome, e a pessoa recebe o menu, a pessoa recebeu o menu, isso gera um protocolo. Isso significa que a pessoa vai continuar dali? Não, ela pode parar dali, inclusive. Nunca mais voltar. Ela pode... Tem a opção no menu também encerrar atendimento, então... Tem esse viés. Então, desses protocolos, tem até dia 3, que foi o dia que a Mia fez aniversário, até o momento que eu parei para coletar, tinham 4.039 protocolos. Ou seja, são 4.039 vezes, que pode ser a mesma pessoa ou diferentes pessoas, que entraram em contato para obter algum tipo de informação ou troca de diálogo com a Mia. Exatamente. Às vezes, o que acontece? O que eu percebi quando eu fui tabular ali os dados, né? Eu vi que, às vezes, acontecia de duplicar. Então, esse dado do protocolo não é o dado que eu me apego tanto. Porque é só uma referência de quantas vezes esse menu foi lançado no mundo. Sim. E aí, tem que considerar também o momento de testes, né? Só no momento de testes foram mais ou menos uns 300 e pouco protocolos. Porque quando eu tava desenvolvendo a Mia, eu chamei minha família inteira, amigos, para irem testando para ver se estava funcionando, se tinha algum bug, o que tinha ali para desengasgar. Então, já tira esse número daí em relação à realidade. Desses 4.000 protocolos, 1.171 foram pedidos de ajudas. Ou seja,
um número bem expressivo. Se você considerar que um ano tem 365 dias, desses 250 dias úteis, e que, tem um detalhe, a Mia ficou parada por quase 40 dias por conta de um problema que a gente teve com o número. Que a gente teve até que mudar de número. Então, isso aí dá uma média de 5 pedidos de ajuda por dia. Então, é pesado. É bem pesado, porque alguns dos pedidos de ajuda são uma divulgação, ou então, quero um desconto para castração. Mas tem outros pedidos de ajuda que são tão complexos que leva meses pra gente conseguir finalizar. Então, assim, uma coisa que já é bem solidificada na minha mente não é possível atender a todos os pedidos de ajuda que chegam. Eu tenho a plena consciência disso. Não que isso não me atravesse, não me doa, me dói. Mas eu me acalento no sentido de saber, esses pedidos estão sendo registrados. Independente do desfecho, eles estão sendo registrados e a gente vai usar isso para fazer alguma transformação social. É provar que existe demanda. Justamente. Como que a gente vai resolver essa demanda? Porque isso é problema de saúde pública, né? Então, assim, a gente sabe que essas ajudas, Carol, são no sentido de ajudar um cachorro, um gato, e aí essas ajudas podem ser das mais variadas, né? Animais atropelados, animais que precisam de ser encaminhados para adoção. Assim, os pedidos, as possibilidades de ajuda que a gente coloca lá, né? A ajuda para captura, ajuda para tratamento, ajuda para castração, ajuda para divulgação, ajuda para... Deu 4 já. Maus tratos. E o maus tratos. Ajuda para realizar uma doença de porque maus os tratos. animais precisam ser capturados, ou precisam, o tutor não tem como pagar o tratamento. Quer castrar, mas também não tem dinheiro, que é a ajuda da ONG, né? Divulgar. Tem o filhote de animais para adoção, como divulgar, né? Então, são diferentes solicitações de ajuda. Sim. Tá. O que mais que a gente tem? Aí você falou, né? Ajuda para um cachorro, para um cavalo. Eu mapeei aqui que dos pedidos de ajuda, 444 eram para cães, 712 para gatos, 7 para cavalos, 4 para animais silvestres e 4 para outras espécies. Aí isso significa que, de fato, a demanda era relacionada a isso? Não, às vezes a pessoa digitou errado. A gente tem que fazer o refinamento desses dados para verificar direitinho o que é cada situação. Aí, além disso, né, saindo dos pedidos de ajuda, eu até mandei no WhatsApp, tem como a gente destrinchar, mas, por exemplo, quantos foram divulgação, quantos foram mostrados, quantos foram... Mas desses pedidos de ajuda, eu acho que um dado muito importante da gente falar aqui, desses pedidos de ajuda, 143 eram casos em que o solicitante informou que o animal precisava de lar temporário que ele mesmo não poderia fornecer. E essa é uma grande dor que a gente sente, porque é muito mais difícil ajudar quando não tem um lar temporário. Então, assim, às vezes algumas pessoas se indignam para a nossa incapacidade de, às vezes, ajudar, mas a realidade tem uma demanda aqui, que a pessoa tem um lar temporário, ela tem o transporte, ela quer um auxílio mais para captura, ou para conseguir alguma medicação, a gente vai priorizar aqueles que a gente vai conseguir contribuir mais. Porque não é que a gente não esteja parado sem fazer nada. A gente está escolhendo as batalhas quais a gente consegue travar. Sim. Mas esse eu achei que foi um dado, assim, muito importante. Ou seja, são 143 animais que... muito provavelmente não foram ajudados. Ou a pessoa, por um milagre da natureza, depois da resposta, conseguiu mobilizar. Porque muitas pessoas a gente explica, olha, o município não tem abrigo municipal. A única outra ONG registrada que existe tem um abrigo, está super lotado. Existem grupos de proteção que têm abrigos também, mas estão super lotados. Não é justo levar mais demandas para pessoas que já fazem tanto. Então, o que a gente fala? Tenta mobilizar na sua rede de apoio, na sua vizinhança. Veja alguém da região, alguém que está perto, que está vendo esse animal, se não pode oferecer esse lar temporário. Então, a gente, às vezes, consegue converter esse número. Mas esse é um dado que eu ainda não tenho para te trazer. Quantas foram convertidas. E enfim, esse realmente é um dado que me dói mesmo. Porque a gente sabe que é a realidade, que muitos animais precisam de ajuda, mas eu acho que a Mia, ela já foi... A gente está tentando divulgar a Mia em todo o Brasil. Então, assim, a gente teve, o ano passado, uma apresentação de TCC com o pessoal de Pelotas, lá da UFPEL,
E as professoras da veterinária que participaram da banca, elas acharam incrível a Mia, né? Elas adoraram, assim, ficaram super interessadas na Mia. Então, assim, a Mia, além de ser além de ter essa potencialidade de ser uma ferramenta de oferecer dados, ela pode ser reproduzida em outras cidades, né? Então, assim, o custo não é tão alto, né, Carol? Pensando assim, agora vamos pensar que a gente tem pessoas da gestão pública que tem essa conscientização. Elas podem fazer isso direto, Gabi, né? e pra ser sincera, eu não cheguei a explorar todas as ferramentas por falta de tempo. Mesmo. Assim, eu imaginava a essa altura que esse ano, assim, eu tinha grande ilusão, porque eu paguei no ano passado. E falei assim, não, até o ano que vem, a gente tinha a expectativa de receber emenda parlamentar. A gente tinha a expectativa de ter conseguido fazer um bazar um pouco maior de proporção. Então, imaginei que esse ano a ONG conseguiria custear, mas não, mais uma vez, eu que tive que pagar o programa. Então, assim, são muitas coisas que o voluntariado exige da gente, que, assim, eu ainda sou uma eterna romântica, digamos assim. Eu acho que eu tenho uma visão de que as coisas hão de melhorar sempre. E, quem sabe, no ano que vem eu não tenho que pagar. Sim. Mas, no final das contas, se você for, por exemplo, pensar nessa ferramenta para o setor público, é um trocado. Pra mim, pesa porque eu sou pessoa física. Sim. Mas, para o poder público, é uma baita ferramenta diagnóstica que poderia já existir. Exatamente. E porque hoje em dia, aqui a gente não consegue. A gente quer notificar uma zoonose, que não é uma notificação obrigatória, a gente não consegue. A gente quer pedir ajuda para a prefeitura para qualquer coisa, não consegue. A gente quer fazer qualquer coisa de contato, não consegue. Então, se um setor público tiver esse interesse, né, como você falou, o custo ele é fácil de fazer, até porque você já tem todo o fluxo pronto, né? Eu acho que é fácil de disponibilizar. É fácil de reproduzir, né? Por quê? Porque já tem uma ideia toda já elaborada por você, né? Tem mais algum dado pra gente falar? Tem. Em relação aos interessados em adotar. É uma demanda que acaba também ocupando bastante espaço da nossa vida. Antes a entrevista era feita 1 a 1, então são as mesmas perguntas que a gente usa. Não existe uma discriminação ali quando a gente vai perguntar para A ou para B se está interessado em adotar. São as mesmas perguntas. Então, eu inseri isso no fluxo e foram 598 pessoas que acionaram essa opção de interessados em adotar. Só que, pegando o exemplo da primeira semana, na primeira semana que a Mia foi lançada, eu fiz um apanhado, né? Que foram 66 pedidos de ajuda, desses 66 pessoas que entraram na Mia. Desses 42 eram pedidos de ajuda, 20 eram interessados em adotar e 4 eram pessoas oferecendo ajuda. E essas proporções se mantiveram. Então, assim, em relação aos pedidos de ajuda, você vê que são mais ou menos ali 10% oferecendo ajuda, aí a proporção em relação à adoção também. Só que, desse número aqui, eu ainda não tenho a resposta para você, mas eu imagino que seja justamente o que aconteceu com os 20 interessados em adotar lá. Esses 20 se converteram em 2 adotantes efetivos. Porque o que acontece? Muitas pessoas não querem responder as perguntas da entrevista. Sim. Ou então acham que a gente está exagerando, Sim. ou que a pergunta é demais, ou que gato tem que sair, então não tem as proteções devidas e a gente não aprova na adoção. Então, esses 20 se converteram em 2. Então, é mais ou menos uns 10%. Então, eu acredito que, e isso aí a gente pode confirmar depois, eu acredito que desses 598, provavelmente seja 10%. Então, 59, 60 que se converteram em adotantes. Porque, assim, existe uma coisa assim, eu já estou fazendo o favor de adotar, e não ainda é um a favor. ONG está enchendo um monte de pergunta. As perguntas são extremamente importantes justamente para evitar um futuro abandono. Não adianta a gente querer adotar um cachorro de porte médio ou grande e não ter espaço para colocar ele. Você vai deixar ele o tempo todo dentro da sua casa, ele vai ter uma área, ele vai ter onde caminhar. Então, assim, ele vai ter onde passear. Então, assim, são perguntas dos gatos, né? Tem tela, tem muro alto. São questões extremamente importantes. Por quê? Porque não adianta a gente só encaminhar o animal para adoção e depois esse animal voltar De pra qualquer rua. jeito, gente. Infelizmente ou felizmente, a gente não faz as coisas de qualquer jeito. A gente não quer se livrar do animal. A gente quer garantir que ele tenha um destino seguro e feliz. A gente não tirou ele da rua pra ele ir pra qualquer lugar. Então, assim, não é um favor. Se você pensa, se você já encara a adoção como se você estivesse fazendo um favor, já começou errado. A adoção é você integrar um elemento à sua família. E, querendo ou não, a gente não conhece a pessoa que está do outro lado.
Você pode ter todas as referências do mundo, mas pra gente, você é um desconhecido. Então, é uma maneira que a gente faz pra se conhecer. E aí, a gente coleta essas informações, porque a gente já teve experiências péssimas, mesmo Mesmo com entrevista. mesmo assinando o termo, né? Já teve casos de a gente encontrar animal que a gente encaminhou na rua. Uhum. E aí, precisar de todo o tratamento de novo, isso tem custo. Então, não adianta a gente fazer as coisas com irresponsabilidade. A gente tem que ser responsável. E é até o nome que a gente dá, né? Adoção responsável. Adoção Não é adoção de qualquer jeito. Porque senão não vai resolver o problema. Então, aí a gente pode depois conferir mesmo se essa minha suspeita de conversão dos 10% tá correta. Além disso, a gente teve 58 notificações de zoonoses. E em relação a pessoas que ofereceram ajuda, o campo acaba sendo um pouco abrangente. Então, foram 105, só que no campo de ajuda tem ajuda pontual, quero ser um voluntário, quero comprar algo do bazar. Sim. Então, assim, não é necessariamente que a gente... Hoje tem 105 voluntários, a gente não tem. Sim. Hoje, no nosso grupo principal, são 20 pessoas ali. Sim. Tem os voluntários do Medvest, que são ações pontuais, mas no dia a dia não passa de 10 pessoas que ficam ali naquela luta mesmo de um transporte, conseguir levar um animal, conseguir dar um lar temporário. São pouquíssimas pessoas. Sim, até porque a gente tem que lembrar que a ONG ela é composta por pessoas voluntárias que têm outros trabalhos. Então, assim, ninguém tá ali dedicação exclusiva. Infelizmente, ninguém consegue receber um salário para Justamente, a gente não tem funcionários. A ONG não tem funcionários. É tudo voluntário. Tudo voluntário. Mas eu queria voltar para a zoonose, né? Porque o que acontece? Zoonose é uma doença que pode ser transmitida. Tanto nós podemos transmitir para os animais não humanos, como nós podemos pegar uma doença de um animal não humano e desenvolver no humano. E aí, Carol, a gente sabe que algumas notificações elas são obrigatórias de serem feitas. A gente não sabe se isso acontece efetivamente. Mas a gente sabe que existem uma série de doenças no município e na região que a gente não consegue informar a Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente. E aí, embora a gente tenha 58 notificações de zoonoses, você sabe quais são as principais zoonoses aí que estão sendo notificadas? Assim, como, mais uma vez, em relação ao canal, né? Eu sempre falo isso pra Gabi. Eu tenho até um pouco de medo quanto mais a gente é divulgado. Por quê? Vocês viram a proporção. Então, a cada 11 pessoas pedindo ajuda, é só uma oferecendo ajuda. Então, quanto mais a gente divulga essa ferramenta, mais pedidos chegam. E eu sei que, assim, é importante a gente registrar, mas é realmente um desafio psicológico. Você saber que só vai notificar aquilo, né? Você vê tantas coisas e não conseguir ajudar tudo. Mas, assim, é algo, em relação à zoonose, essa parte específica era algo que a gente tem que verificar algum meio da gente disseminar mais esse canal, porque a gente tem visto uma maior incidência dos casos de esporotricose na notificação, porque é uma demanda que o município não tem uma resposta muito imediata, então a pessoa já procurou todos os meios e aí viu na ONG uma maneira de, às vezes, conseguir uma medicação, conseguir uma consulta que o município, às vezes, não disponibiliza. Sim. Então, assim, outras zoonoses, como, por exemplo, sarna é uma zoonose. Sim. As pessoas sabem como tratar, então isso não é tão notificado. A leishmaniose, eu vejo muita gente que acaba sacrificando o animal. Então, acaba não chegando tanto a notificação. Sim. Então, assim, mesmo a gente tendo esse canal, obviamente, é subnotificado. Muito subnotificado ainda. Até porque, exatamente o que você falou. É um desafio, né? A gente hoje acho que não vai ter uma pergunta polêmica, né? Para uma resposta sincera. Mas, assim, é uma pergunta que me angustia. Como que a gente pode disseminar mais a MIA? Né? Então. Como a gente pode divulgar mais a MIA? Porque a gente precisa que a MIA seja muito divulgada e muito usada para a gente ter dados consistentes, né? E a gente faz essas ações uma vez por mês, e aí a gente divulga a MIA. Qualquer pessoa que entre em contato comigo, que sabe que eu trabalho e pesquiso na pauta animal, entre em contato comigo, eu divulgo a MIA. Né? Vocês, qualquer pessoa que recebe, manda, já direciona para a MIA. Mas, assim, como é que a gente pode, né? Então, Gabi, eu acho que sua pergunta não está sendo polêmica, mas talvez minha resposta seja. Eu acho que, assim, é é lamentável que o município esteja deixando isso passar. Porque qual é o melhor meio de divulgação do que o próprio município fazer isso?
nas suas páginas institucionais, por meio de campanhas, por meio de outdoors. Eles podem fazer isso. Pra mim, na verdade, é muito medo das respostas, sabe? Eu acho que é conveniente não ter um diagnóstico. Porque se você não sabe qual é a doença, as medidas que você está tomando ali parecem satisfatórias. Mas se você tem um grande problema, eu vou falar o que eu sempre falo, você está com um problema no fígado. Você vai dar remédio para o seu rim, você vai resolver o quê? E é isso que acontece. Então, assim, a gente tem um grande problema, a gente tem os meios para começar um diagnóstico e aí, a partir daí, ver os remédios correspondentes. E isso está sendo deixado passar pelo município. Então, para mim, o meio de divulgação da MIA seria realmente o município comprar essa ideia. É a parceria, A né? parceria. A parceria com a ONG, para de fato a gente entender quais são as demandas, né, principais e como que a prefeitura, junto com a ONG e outros voluntários e a gente pode pensar também muitas empresas parceiras, outros meios para a gente tentar minimizar a situação e melhorar a situação de saúde pública do município, né? Só do caminho daqui agora, da minha casa para cá, que é perto, eu passei por muitos animais na rua, né? Muitos cachorros. Então, assim, pensando só nos cachorros, que ficam ali mais visíveis, né? Os gatos não ficam passeando nas ruas que nem os cachorros. Se a gente pensar, assim, no número de cavalos que são usados para carregar, né? Peso, né? Esses animais muitos animais, a gente tem muitos históricos aqui na região de animais que são usados até o animal Realmente não aguenta mais. não aguenta mais. Aí larga ali na estrada e deixa aquele animal morrer daquele estado. Então, assim, a gente tem muitas demandas. As zoonoses, animais para adoção. Então, enquanto a gente trabalhar só como ONG e por isso que eu acho assim que o apoio da universidade é muito importante. Sim. Né? Esse momento da gente estar aqui no Animaliza Cast, pra gente ter pessoas ouvindo, seja daqui da região, seja de fora daqui da região, entender nosso trabalho e poder reproduzir isso em outros lugares, porque a gente tem alguns estados que já são bem a avançados. questão animalista está muito mais avançada, né? A gente pode falar, mas isso é só no sul do Brasil. Não. A gente tem Paraíba, Nordeste, Pernambuco, que dá exemplo, né? Paraíba é um exemplo, tem um código agora, né, estadual, que é assim, louvável. E não é que eles não têm desafios lá, mas eles já têm leis. E a gente tem, sim, na região sul e sudeste, assim, um avanço. Mas, de forma geral, no Brasil todo, precisa avançar essa temática. E a MIA, ela pode ser uma grande opção para quem quer, de fato, descobrir uma demanda, a situação real, né? Sim. Ou pelo menos porque a subnotificação existe, né? Mas pelo menos a gente inclusive a MIA, né? Porque por conta do raio que ela... Do raio que a gente atinge. Então, é óbvio que esse número, se fosse fazer uma proporção, vamos lá, ali no nosso Instagram tem seus 6 mil e poucos seguidores. O município tem quase 400 mil de população, considerando população flutuante. Então, imagina aí o quanto que isso se expandiria, né? Eu acho que assim, Gabi, é um problema muito grande para ficar centralizado na mão de poucos atores. Então, a realidade é que a gente vai ter transformação quando houver engajamento de todos os setores. É primeiro, segundo, terceiro setor. O setor privado, o setor público, a universidade, cada um enquanto cidadão. Então, a gente tem que realmente tocar nas pessoas para que isso aconteça. Então, assim, uma outra coisa que me veio aqui na cabeça, que eu acho que se veio no coração, talvez seja para sair, ouvir o comentário, né, de que, é porque essa ONG é politizada. Não, gente, foi uma única pessoa dentro de uma Câmara de Vereadores que procurou fazer algo pela causa animal. Sim. A gente gostaria que todos, Sim. a gente queria que todos apadrinhassem a ONG. Sim. Porque a gente precisa de uma comoção geral, não é de um e de outro. A gente não nega apoio. Isso. Como é que a gente vai negar apoio? A gente já tem tão pouco. Sim. A acessibilidade também, por exemplo, não é da MIA agora, mas quando eu entrei em contato, não fui eu diretamente que consegui falar com o vereador, mas só de eu falar com vocês e falar, eu acho que tinha que ter um projeto, né? Os projetos foram apresentados. Os projetos foram apresentados, né? Os projetos foram apresentados, foram aprovados na Câmara, mas aí não foram sancionados, né? Sim. Mas, assim, a gente talvez, a política, ela é indispensável. E é lamentável quando a gente perde uma verba que não é direcionada para a ONG por conta de interesse político, porque a ONG já é apadrinhada por um outro político de um outro a gente partido, perde né? em vista o resultado. O
A ONG está a serviço da comunidade, dos animais. Né? Justamente. E na hora que a gente vai ajudar um animal, né? Eu me incluo nisso, mas assim, principalmente a ONG, ninguém pergunta qual é o partido da pessoa, né? Com Né? certeza. Isso não é uma questão, né? A preocupação é de fato o animal, mas a gente precisa do apadrinhamento político, o apadrinhamento de comerciantes, de empresas, de qualquer tipo, né, de apoio, inclusive da universidade, para a temática avançar. E por mais irresignadas que sejamos a respeito de determinadas condutas, as portas sempre estarão abertas, porque o que importa na causa animal é a causa animal. Não é o meu interesse egoístico, não é o interesse de fulano de tal, não é o interesse de cicrano, é o resultado final. Estamos comprometidas, estaremos sempre comprometidas com o resultado, porque a gente realmente se importa. Já tem mais de 10 anos aí de caminhada, não é agora que isso vai mudar. E a gente vai continuar batendo na Câmara dos Vereadores e em breve... já é uma proposta que eu já vou lançar aqui, mas eu acho que a gente tem que ir para nível estadual, não adianta. A gente tem que ajudar a Bahia toda. A não só o Bahia, centro-sul da Bahia. o estado da Bahia precisa de lei. E muito de leis, é muito pobre de leis mesmo. Então a gente precisa de políticas, precisa de um departamento a nível estadual. Exatamente. Para isso ser discutido. A gente precisa de uma mobilização maior em relação a órgãos de estado, né? Porque a gente tem os órgãos de segurança pública, a gente vê a necessidade que esses órgãos têm de um apoio para poder saber capturar, para ter para onde encaminhar. Então, assim, hoje os bombeiros encaminham mensagens pra gente. Sim, pedindo ajuda. Então, assim, e eu entendo, porque é uma carência que às vezes eles não conseguem suprir, mas isso tem que ser discutido a nível estadual. O governador do estado foi enviada a carta aberta. Estou aguardando até hoje os pareceres, mas vou continuar na cobrança. E a gente vai encaminhar dados da MIA, porque são dados municipais, mas o Estado tem que estar ciente também, porque a região centro-sul da Bahia, a Vitória da Conquista é a cidade maior que está abrangendo toda essa região. Então a gente tem que oferecer esses dados e a gente não vai brigar só a nível municipal. E a MIA vai ajudar isso. Então, para concluir, né, a gente vamos dar de novo feliz aniversário para a MIA e que a MIA faça muitos aniversários e que possa contribuir de fato com a temática, com o tema, né, da causa animal. E que essa mocinha nos ajude a trazer muitos dados e ajudar, de fato, os animais. E vamos imaginar aí no futuro a Mia nível Lu do Magalu, gente. Ela aqui falando por ela mesma, né? Não. Um beijo, fiquem com Deus. E deixem nos comentários as opiniões de vocês, sugestões de novos episódios. Lembrem de seguir @AnimalizaCast, @Popularizando a Ciência, @ArcaBahia. E é isso. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau.